Evoé a todos, bem-vindos a mais um bate-papo no canal Babylon Brasil. Desta vez nós vamos conversar sobre o rito gnóstico In Nomine Babylon, que fizemos no último sábado, dia 30/9. E é claro que este bate-papo ele é bem preliminar. Nós vamos falar de como foi a elaboração do rito, de como ele aconteceu, os fenômenos, e bem preliminar, porque nós não começamos ainda o estudo do rito em si. Ainda estamos descansando, refletindo sobre o maravilhoso rito que nos ocorreu, né? Bom, em primeiro lugar, eu vou falar um pouquinho de como é meu trabalho mágico. O meu trabalho mágico, ele se baseia nos afetos. Então, quando eu vou trabalhar magicamente, o que eu potencializo são os meus afetos através dos sentidos, dos 5 sentidos que conhecemos e dos sentidos extrasensoriais. E por que eu me foco nos afetos? Porque os afetos são os estímulos mais poderosos para colocar o sistema nervoso autônomo para funcionar e estimular poderosamente os neuroquímicos cerebrais. Esses neuroquímicos cerebrais impactam meu cérebro, atingem minhas áreas cerebrais e as ampliam, as tornam abertas à recepção do divino, seja por visões, transes e todo tipo de experiência sensorial. Então, eu sempre trabalho com os afetos. Agora, é bom a gente esclarecer que afetos não são a mesma coisa que emoções e sentimentos, tá? Afetos são as partes mais profundas, mais instintivas, mais desconhecidas do nosso aparelho psíquico. As emoções, elas vêm depois dos afetos. Os afetos impactam o corpo e provocam aquilo que a gente chama de emoções, que são as manifestações físicas que o afeto provocou no corpo. Então, é o choro, mudanças corporais, alteração de respiração, enfim, todos os fenômenos físicos que nos ocorrem a partir dos afetos. Esses fenômenos físicos eu também os coleto para depois entender quais são os neuroquímicos que estavam atuando, quais foram as áreas cerebrais impactadas. Eu os utilizo depois para desenvolver meus estudos e pesquisas. E os sentimentos, eles são uma intelectualização dos afetos, eles são a parte racional. Então, os afetos são a grande potência mágica no meu trabalho, né? A potência máxima. E emoções e sentimentos já são uma despotencialização desses afetos do ritual, tá bom? Bom, por que eu tô explicando isso a vocês? Porque de um modo muito espontâneo, todo grupo deste ritual, os oficiais, eles trabalharam sobre o impacto dos afetos. E eu não tinha treinado a nenhum deles sobre isso.
Eu tinha começado a conversar sobre isso e a treinar, ainda bem no início, Soror Saladna, mas os outros desconheciam completamente esse meu método. Então, é a primeira vez que eu trabalho esse método. Trabalho não, que esse método me acontece de uma maneira conjunta em todas as pessoas envolvidas no ritual. E ele aconteceu espontaneamente, porque eles realmente desconhecem o modo como eu trabalho, não deu tempo de explicar nada. A elaboração desse rito foi um trabalho muito árduo para todos nós. Ele levou em média uns 3 meses para ser elaborado. Ele não foi um trabalho, uma elaboração intelectual. Por isso ela foi tão árdua e tão difícil e demorou tanto tempo. Esse rito, In Nomine Babylon, ele foi elaborado através de transes espontâneos, visões, sonhos e todo tipo de experiência espiritual que partiam dos oficiais da missa, inclusive eu, e que eram comunicados ao grupo. Foi uma experiência espiritual sem uso de nenhum tipo de droga, nem mesmo álcool, ou de qualquer invocação ou artifício ritualístico. Ele foi completamente espontâneo em todos nós, completamente puro, experiência espiritual pura em todos nós. E foi uma surpresa para todos nós. Uma surpresa muito grande. Foi um fluxo que durante 3 meses se manifestou a partir do divino em direção ao humano, que era cada um de nós. Eu chamei esse fenômeno do desaguar das águas do entendimento de Babylon sobre cada um dos oficiais do rito. O intelecto entrou, então, apenas como um escriba, coletando todas as comunicações divinas que nos chegavam e organizando segundo a orientação da própria deusa Babylon. E a própria deusa corrigia imediatamente qualquer equívoco de entendimento que o intelecto tivesse feito, né? Eu já estou bastante acostumada com os transes de Babylon. Eles são muito intensos, muito intensos. Eles me geram afetos muito intensos. Normalmente gastam todas as minhas reservas neuroquímicas e depois eu sempre preciso de um certo período de repouso para poder, então, permitir ao meu corpo repor essas reservas químicas, né, que foram consumidas nos eventos de Babylon da minha vida. E acho que foi assim com todos os componentes do rito. E foi intenso, foi por vezes desgastante, porque o rito mudou 300 milhões de vezes até estar de acordo com o que ela queria. Mas eu acho também que foi um momento de um aprendizado muito profundo para todos nós.
Soror Saladna me falava assim: Marisol, o que está acontecendo? O que está acontecendo com todos nós? E eu lhe respondi: eu não tenho a mínima ideia, porque eu não trago registro na minha memória de nenhum evento mágico que eu tenha vivido nesta intensidade e com esta continuidade, porque era contínuo, né? Então, já na elaboração do rito, nós estávamos sendo preparados para o que seria o rito. E o resultado do rito, nós nos abrimos à experiência e fomos para o rito completamente abertos e receptivos a Babylon, ao que ela determinasse. E o rito foi, de fato, um resultado bastante inesperado, muito poderoso, muito transformador, nos trouxe informações importantíssimas. Foi realmente uma experiência espiritual muito ampla, muito profunda para todos nós. Estamos muito felizes com isso. Bom, a estruturação do rito sob a inspiração das águas de Babylon, né, das águas de Bina, foi a seguinte: em termos de oficiais, nós tivemos 5 estrelas manifestadas em corpo feminino e uma estrela manifestada em corpo masculino. Nós tivemos a Escarlate Saladna, que representou a sacerdotisa Babylon. Nós tivemos a Escarlate Dionisa Sagreus, que é meu mote mágico, e que representou a sacerdotisa Nu Hadit, unindo em si, né, as energias de Nuit, Hadit, né, e representando a androgenia espiritual. Tivemos a maravilhosa Escarlate Alessandra como diaconisa e maga do rito, né? Porque o diácono é justamente isso, ele exerce o papel do mago que comanda o rito. Tivemos a Escarlate Lakshmi, que representou a criança Nuit. Tivemos a Escarlate Évora, maravilhosa, que representou a criança Babylon, nas cores de Babylon. E tivemos também a participação da Escarlate Kali, que nos deu um apoio espiritual fantástico, embora não pudesse ter comparecido pessoalmente ao rito por questões familiares, mas que participou através dos seus transes, sonhos, visões, o tempo inteiro, ativamente na elaboração do rito. Então, agradeço muito ao universo, toda essa conjunção humana que houve para que esse rito se realizasse. Muito obrigada a todos os oficiais e à congregação que compareceu. Em relação à liberal, recebemos bastante orientação. O capítulo utilizado para a realização mágica desse rito foi o capítulo 2 do Livro da Lei, Hadit. E através das comunicações divinas, descobrimos ali técnicas importantíssimas, fundamentais para manter
experimentar e entender a energia feminina, a potência feminina em seu estado ativo e não passivo. Então, esse capítulo 2 do livro da lei, ele se tornou fundamental, Hadith se tornou fundamental para a orientação do rito. A energia sob orientação de Babylon, a energia do livro da lei, foi trabalhada no rito através de algumas cartas do tarô de Thoth, que nos foram orientadas em relação à escolha das cartas e em relação à sua posição. Eu fiz aqui só um esqueminha básico para vocês entenderem. Aqui nesse trecho estava um dossel representando o céu de Nuit, e a sacerdotisa no Hadith estava sentada sob esse dossel com uma espada erguida, representando a carta do ajustamento. Acima dela, através do próprio dossel de Nuit, de alguns outros detalhes, estava a carta, o carro ou a carruagem. E dos dois lados da sacerdotisa no Hadith, inclusive no diálogo dela, quando vai ser consagrada por Babylon, estava a fórmula, a carta dos amantes, a carta da arte e a fórmula que estava sendo trabalhada na missa, que era vitriol, visita o interior da terra, né? Faz o seu mergulho e resgata ali a pedra oculta. Então, essas eram as energias do livro da lei que já estavam ativadas logo no início do rito. Entre o dossel ou o altar de Nur-Hadith e o altar superior, que era o altar de Babylon, haviam dois outros altares menores, representantes do altar do fogo e do altar da água, onde a diaconisa comandava o rito e as crianças eram seus auxiliares. E no altar superior, a energia que estava funcionando era da carta do universo, Babylon, né? E todo esse fluxo de energia daqui vinha através da própria sacerdotisa, da própria diaconisa e das crianças para o altar de Babylon, como se o universo estivesse recebendo esses fluxos de energia. Então, nós tivemos como base mágica, né, a fórmula vitriol, que é uma fórmula mágico-química, né, e ela foi então representada pelas cartas do tarô, pelas falas, pelas invocações e tudo mais que foi feito na missa. Os nossos objetivos ritualísticos eram, em relação aos oficiais, eles experimentarem e entenderem a energia feminina ativa dentro deles. Eles eram um experimento para que eles pudessem ter esse aspecto tão pouco trabalhado da energia feminina, e foi maravilhoso. Em relação à congregação, o nosso objetivo era que a consagração dos elementos pela energia do vitriol e por todas as energias divinas telêmicas trabalhadas na missa,
os elementos então se transformassem em nutrição espiritual para os seus deuses internos, para fortalecer seus deuses internos e fortalecer seus sagrados anjos guardiões, independente de quem fossem seus deuses, independente de quem fossem seus sagrados anjos guardiões. A liberdade foi completa. Eles não foram orientados a adorar nenhum Deus que não fosse seu Deus interno, a adorar nenhum outro elemento que não fosse seu sagrado anjo guardião, a fim de que aquele estímulo que estávamos dando pudesse ajudar a despertar essas potências e trazê-las à consciência deles, para que eles então pudessem trabalhar seu caminho espiritual de maneira mais potente, mais efetiva, segundo a vontade deles. Em relação aos resultados mágico-espirituais da missa, eles foram bastante surpreendentes. Eu confesso que estou bastante voltada para dentro ainda, refletindo sobre tudo o que aconteceu, que para mim foi, apesar de toda a experiência mágica, foi completamente inusitado, novo resultado, tanto em termos de energia, quanto em termos de informações trazidas pelas energias durante o rito. Então, preciso refletir bastante. Eu fiquei muito positivamente perplexa diante de todo o poder que se manifestou e preciso agora refletir sobre isso tudo, né? Bom, eu acho que o primeiro fenômeno que se manifestou no rito foi na introdução imediata da missa, quando ocorre a consagração de Nun-Hadit. Quando eu olhei para a sacerdotisa Babylon, eu percebi que ela estava completamente já tomada pela energia da deusa. Quando eu olhei nos olhos dela, e ela me olhava fixo nos olhos, poderosamente firme, potente. Seus olhos eram os olhos de uma serpente, ou mesmo de um dragão. Aqueles olhos com a fenda, né, no seu centro e ladeados, os dela eram verdes, ladeados por semisferas verdes e aquelas divisões, né, da serpente e do dragão e dos olhos do dragão. Essa serpente que estava manifesta na sacerdotisa Babylon e que era Babylon, também foi visualizada pela diaconisa e por alguns membros da congregação que estavam assistindo o rito. No dia seguinte do rito, eu acordei assim, já acordei pensativa. Eu falei, nunca vi esse aspecto de Babylon como uma serpente, né, ou um dragão, o que será isso? E aí encontrei com uma pessoa da congregação, um amigo pessoal meu, que é estudioso da Suméria, Babilônia, estudioso do Egito, tem muito conhecimento, inclusive é um mago egípcio. E eu expliquei para ele como aquilo estava um enigma e tal, e ele falou assim, é simples,
Isso é Tiamat, a deusa da vida, original da Suméria. E aí depois realmente eu fui pesquisar e tem tudo a ver, né? E aí eu fiquei muito feliz porque foi um presente ter vivenciado isso, porque eu sempre me questionei sobre as origens de Babylon, porque Babylon é uma deusa estrangeira em Telemann, né? Ela não é egípcia. E aí muitos, foi no Apocalipse de São João, dali o Crowley tirou, é Ishtar, é Astarte, mas nenhuma dessas respostas me satisfaziam. Eu sentia dentro de mim que ainda não era isso. E eram respostas muito intelectuais, baseadas no que uma Ishtar, por exemplo, representava, e aí era comparado com Babylon, mas eu sentia que havia algo ali incompleto. E aí, quando eu recebi essa informação de Tiamat, comecei a pesquisar, eu falei, nossa, eu acho que a origem está aqui. É claro que eu ainda vou ter que pesquisar bastante, vou ter que trabalhar magicamente com Tiamat para sentir a energia dela, dessa deusa tão poderosa, deusa da vida. E essa deusa, ela foi morta por Marduk, que também era um deus estrangeiro, era um deus babilônico, não era sumério. E os acadêmicos, pelo pouco que já pude estudar, consideram que essa morte de Tiamat sob o poder de Marduk representa, então, a passagem lá na Suméria do matriarcado para o patriarcado. E apesar de Marduk ter instalado o patriarcado na Suméria, e ele o fez por poder, porque ele negociou com os deuses e falou que se ele conseguisse derrotar Tiamat, todos eles iriam adorá-lo, porque ele se tornaria o deus do cosmos, né? Adquiriria poder sobre tudo, inclusive sobre o destino das pessoas. Então, por isso, ele se predispôs a ir lá lutar com Tiamat. Isso é bem característico, né, do patriarcado. Eu vou ter que trabalhar muito com Tiamat, inclusive já consegui a informação acadêmica também, de que apesar do patriarcado se instalado, as sacerdotisas de Tiamat, que eram conhecidas como sacerdotisas adoradoras da serpente, que era Tiamat, elas continuaram seu trabalho muito discretamente através de alianças políticas, parindo filhos para os reis, né? Filhos divinos para os reis, e depois foram através de várias culturas se mantendo ali a corrente de adoração a Tiamat. Hoje, inclusive, eu assisti um vídeo do History Channel, onde as escavações de alguns arqueólogos trouxeram à tona duas mulheres sacerdotisas da serpente que estavam enterradas lá nas pirâmides, né, lá nos sítios arqueológicos, mas que não eram egípcias. Vinham lá das bandas da Mesopotâmia. Então, o meu trabalho mágico com Tiamat deve começar daqui a alguns dias.
E a minha tentativa vai ser esse contato com Tiamat para sentir como ela é. E então o mergulho nessas correntes espirituais ofídicas das suas sacerdotisas. Porque toda corrente de conhecimento, especialmente espiritual, ela permanece no mundo astral. Então, nós podemos acessá-las não só para adquirir o seu conhecimento, mas também para adquirir as suas iniciações. E se eu conseguir isso, então eu vou poder saber se há mesmo essa ligação tão íntima entre Babylon e Tiamat, e vou poder trazer, quem sabe, algumas informações para a gente restabelecer esse culto agora sob o nome de Babylon, né? Reverenciar a Mãe Antiga. Então, esse foi, logo de início, foi o primeiro fenômeno. Um segundo fenômeno que eu achei muito, muito interessante é que Babylon se manifestou em 3 aspectos, em 3 momentos da missa. Como a serpente, a possível Tiamat, no aspecto passivo-receptivo, quando sentou no altar, e no aspecto ativo, como mulher escarlate no mundo, ao conduzir as pessoas até a comunhão. Então, ela assumiu os aspectos da serpente, passivo-receptivo, e aspecto ativo como mulher escarlate, aspecto ativo no mundo. Vocês podem me perguntar assim, mas por que essa serpente não poderia, em Babylon, não poderia ser a Kundalini? Olha, eu estou muito acostumada com a Kundalini, porque já pratico Kundalini Yoga há muitos anos, mas esta serpente, este olhar que se manifestou em Babylon, ele não tinha a impessoalidade da Kundalini e muito menos os fenômenos que a ascensão da Kundalini nos traz. Então, o que eu vi ali foi realmente uma deusa e um olhar desafiador para o meu olhar, tipo, você me reconhece? Eu estou aqui, me veja, me reconheça. Foi uma coisa realmente muito, muito intensa. Então, não, eu descartei a Kundalini de cara, porque não era Kundalini. Um outro ponto altíssimo, mágico, poderosíssimo da missa foi a invocação das santas, das mulheres que foram reverenciadas na missa como santas, como heroínas transformadoras do mundo. E essa invocação foi feita pela diaconisa. E ela foi impactante, tanto sobre mim, sacerdotisa no Hadith, que estava no altar, no degrau superior do altar, de frente para a diaconisa, para reverenciar essas santas, quanto na Babylon passiva receptiva, que estava atrás do véu fechado. Cada invocação era como se a energia daquela mulher batesse no meu peito fisicamente, tanto é que eu cheguei a cambalear e abrir as pernas para ter mais firmeza, para segurar a energia, e passava através de mim e ia para Babylon no altar. E a sacerdotisa lá fez um esforço fantástico
para sentir o êxtase e concentrar a energia dentro dela, de forma a controlar o processo ativamente. Então, vocês vejam que ela foi passiva, receptiva e ativa. Por que que ela teve que concentrar a energia e trabalhá-la ativamente? Porque ela sentia que cada santa invocada tomava o corpo dela como se fosse encarnar nela e se manifestar através do corpo dela. Ela estava ali para representar Babylon, então ela não podia de modo nenhum ali naquele momento mediunizar ou encarnar uma das santas. Mas talvez esse seja um pequeno rito que possamos fazer no futuro, né? Para poder experimentar isso. Uma outra parte muito importante do rito foi a consagração dos elementos. Ela foi muito poderosa. A consagração dos elementos da comunhão foram feitos por Babylon, por Nuit, Hadith, sob a energia poderosa de Horus. Então, foi um momento de energia avassalador, tanto para mim quanto para Babylon, no Hadith Babylon. E depois dessa consagração, Babylon desce do altar, entrona no Hadith no altar, e enquanto Babylon percorre o mundo, ou seja, a congregação, trazendo as pessoas para a comunhão, nesse momento ela está representando Babylon encarnada no fluxo da vida, que é a mulher escarlate. E nesse momento, novamente, a diaconisa viu a serpente dentro dela, trazendo as pessoas para a comunhão. Enquanto isso, eu sentada no altar com a espada, fazendo o ponto concentrado de energia que era Hadith. Foi muito poderoso também. Esse ponto concentrado de energia de Hadith, ele é poderosíssimo. Nesse momento em que estava ali como Hadith, não havia emoções, não havia afetos, não havia pensamentos, não havia nada. Havia só um ponto concentrado de energia. Também não havia o vazio. Era um ponto concentrado de energia. Eu percebia isso claramente, que eu estava ali concentrada em Hadith. Não havia vazio, não havia prazer, não havia nada. Só aquele ponto dentro de mim. Foi fantástico. Um outro fenômeno que vivemos foi a criança Babylon, representada pela Escarlate Évora. E ele relata que durante todo o rito, a sua próstata ficou ativa, extremamente ativa, num gozo contínuo e extremamente intenso. Mas esse gozo intenso e ativo estava concentrado na próstata, não irradiava para o fálus e nem havia a necessidade de ejaculação. Era só a próstata. E aí é muito interessante, porque é justamente a próstata que é a ferramenta mágica do homem para realizar magia sexual.
e não o pênis, não a ejaculação, não os testículos. O reservatório espiritual e mágico do homem é a próstata, não o falo. É ali que se concentra a sua energia. É ali que se trabalha a sua verdadeira vontade. Então, eu achei fantástico isso. E como já disse a vocês, nós trabalhamos muito com as técnicas mágico-sexuais que nos foram reveladas a respeito do 2º capítulo do Livro da Lei. E aí, em relação a essa experiência mágica da criança Babylon, eu vou ler para vocês um versículo do Livro da Lei que tem tudo a ver com isso. Eu sou a serpente secreta, enrodilhada a ponto de saltar. Em meu enrodilhar existe gozo. Se eu ergo minha cabeça, eu e minha noite somos um. Se eu deixo cair minha cabeça e lanço meu veneno, então há arrebatamento na terra, e eu e a terra somos um. Foi exatamente este o segredo mágico da experiência da criança Babylon. O tesouro que ela traz dentro de si, a próstata. Fantástico, fantástico. Não tenho palavras para descrever o quanto fomos ensinados durante este rito, quanto fomos ensinados em relação ao Livro da Lei, como fomos apoiados na elaboração, na execução. A fonte de aprendizado foi absurda. Em relação à congregação, nós tivemos vários fenômenos relatados muito interessantes, né? Um dos mais bonitos agora, que eu vou relatar agora, foi que uma pessoa da congregação e algumas outras viam sair um raio de ouro da espada que a sacerdotisa Nur Hadid estava segurando. Um raio reto até o teto. Quando chegava no teto, essa luz ela se dividia em várias bolas prateadas e douradas que constelavam o teto inteiro do templo. Olha que lindo! E uma outra experiência que uma pessoa da congregação me relatou e que eu considerei extremamente importante, porque é um aspecto curativo do rito. Ela relata que estava sentada e que diversas telas de cinema iam se abrindo dentro dela não, à frente dela, e que ela podia ver em movimento todos os traumas pelos quais ela tinha passado na infância. Todos. Traumas que, inclusive, ela já tinha esquecido que haviam ocorrido. Então, esses traumas passaram como tela de cinema em movimento diante dela, e ela sentia que Babylon levava toda a energia desses traumas embora e que a curava, a libertava. Isso foi muito bacana também, muito bacana. Bom, houve um fenômeno que me aconteceu durante a elaboração do rito e que me deixou bastante pensativa, bastante reflexiva a respeito, me impactou muito.
eu já havia feito ali o rito, retirado todas as partes cristãs, modificado tudo que eu podia. E Sorossaladna, já considerava o rito pronto, e Sorossaladna me liga e fala assim: Marisol, cadê aquela invocação a Babylon que você fez tempos atrás? E aí eu me desesperei, porque eu já não sabia mais onde estava a invocação, onde eu tinha colocado, nem nada, mas graças a Deus ela tinha salvo a invocação e a tinha recitado em um áudio. E ela me mandou o áudio. E eu fiquei ali, escutando o áudio e escrevendo a invocação no meu diário mágico, para não perdê-la mais. E me levantei para dormir, e ao abrir a porta do escritório, eu escutei a música de Babylon. Toda vez que Babylon vai entrar em contato comigo, ou que ela se aproxima, ela me canta uma canção de ninar, muito doce, muito sussurrada, como se estivesse embalando um bebê. É muito amoroso o modo como ela se aproxima de mim. E essa canção, ela é cantada numa língua estranha que eu não tenho registros na minha memória. Eu não conheço essa língua ancestral, eu não sei nem pronunciá-la, para vocês terem uma ideia. E aí, quando eu fui abrir a porta do escritório, a canção, ela começou a cantar a canção de ninar. Aí eu fechei a porta do escritório, voltei e me sentei em frente à mesa. Falei: Babylon quer conversar comigo. E aí eu fui tomada pelo fenômeno das águas de Babylon sobre mim. Peguei o rito, olhei e pude ver claramente, sem nenhum tipo de condicionamento, completamente livre, banhada por aquelas águas. Meu Deus, como eu agradeço. E reescrevi o rito sob a orientação de Babylon e trabalhei até as 3h pouca da manhã, direto, porque o trânsito não passava e ela precisava comunicar tudo. Então, ela mudou completamente o rito novamente. Ela retirou partes do rito que eram claramente cristãs, e eu não tinha visto. Eram óbvias e eu não tinha visto. Um outro erro que eu tinha cometido é que, apesar de querer a sacerdotisa Babylon ativa, eu a tinha mantido passiva. A energia dela continuava passiva no rito que eu achava que já estava finalizado. Então, Babylon mudou isso tudo e eu fiquei muito impactada, porque eu falei: meu Deus, como eu pude não ver isto antes, que é tão simples, que é tão óbvio. E aí eu pensei exatamente nessa questão dos condicionamentos, das doutrinações, dos dogmas, né, que nos permeiam desde lá do útero de nossa mãe. E eu pensei o quanto é impossível para o humano, apesar de todas as nossas lutas pela liberdade, como é impossível ao humano se libertar disso tudo se não tiver a interferência dos deuses, porque os deuses de fato são livres. Então os deuses são como portais para a liberdade, e só o derramar da energia deles sobre nós pode realmente nos dar a experiência pura da liberdade. Isso ficou
Isso foi muito impactante para mim, porque eu sou uma mulher libertária, voltada para a liberdade, e ainda assim, com 60 anos de luta contra condicionamentos de dogmas, eu não conseguia ver coisas objetivas e básicas cristãs que estavam no rito. Como é possível, meu Deus? Como é possível? Mas graças a Deus ela veio, me libertou, e pelo menos até 3 horas da manhã eu pude ser uma mulher livre, não condicionada, com a minha mente vendo claramente e objetivamente o que ali se encontrava. Fiquei muito agradecida por isso. Mas fiquei com essa questão de como então se dá essa liberdade humana, né? Não obtive resposta na hora, mas obtive resposta durante a realização do rito, enquanto eu estava no altar exercendo o papel de Hadith. E aí eu pude ver que Hadith realmente é um ponto muito poderoso e concentrado de energia, mas que ele não apresenta movimento. Para vocês terem uma ideia, o meu corpo ficou tão pesado que parecia chumbo. Ele parecia ter o peso do chumbo grudado no chão. E teve uma hora em que eu tive que me movimentar ainda no estado de Hadith, e eu tive uma grande dificuldade. E aí o que me foi passado é que Hadith, esse ponto concentrado de energia, ele só adquire movimento quando inserido no fluxo da vida. E por quê? Porque no fluxo da vida nós temos os afetos, as emoções, os sentimentos, as relações, e essas são as baterias que ativam a energia de Hadith. Eu achei isso fantástico, que me foi comunicado, que eu vi em imagens e me foi comunicado. Então, agora eu vou estudar muito sobre isso, né? Vou estudar muito o 2º capítulo do livro da lei para descobrir essas técnicas que ali estão presentes, né? Então, meus amores, esse foi um pequeno resumo, tá muito superficial ainda, né, do que vivemos nesta experiência da missa e na elaboração desse rito. Todos nós estamos muito agradecidos, todos os oficiais estão agradecidíssimos por todo o conhecimento que lhes foi comunicado por Babylon, pelas águas do entendimento de Babylon. Que coisa fantástica. Eu não tenho registro na minha memória de algo tão poderoso como aquilo que nos aconteceu em grupo. Evoé Babylon, saudações, grandes deusa, muito obrigada pela sua ajuda. Evoé Dionísio, sempre ao lado de Babylon, provocando os êxtases. Evoé para todos vocês, que seus deuses internos e seus sagrados anjos guardiões sejam ativados, e que quando formos realizar a próxima missa, todos vocês possam estar presentes conosco. É isso que eu desejo. Amo muito vocês. Evoé.